Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição extra que hoje vai repercutir assuntos que movimentaram a Semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Assuntos como a audiência pública marcada para a semana que vem para discutir ações importantes para o combate à pandemia em Santa Catarina. Também falaremos das emendas impositivas justamente para tratar desses assuntos, a área da saúde e educação principalmente. E também sobre uma preocupação dos deputados, que é a demora na regulamentação de leis. Leis essas que já foram aprovadas pela Assembleia, sancionadas pelo governador, mas até agora nada. E justamente para me ajudar nesse debate, estarão comigo hoje aqui de forma remota, Patrícia Gomes, representando a ACAERT, Associação Catarinense de Rádio e Televisão, e Muricy Balbinotti, da Adjore, dos Jornais do Interior. Primeiramente, Patrícia, muito obrigado pela presença e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer participar desse programa tão bacana da Assembleia Legislativa. Muricy, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gregório. Um abraço a todos. Então nós começaremos a falar sobre a questão de uma audiência pública marcada para a semana que vem, para as 14 horas, justamente pela preocupação dos deputados com a falta de informações ou com essa falta de conversa com o governo do estado justamente sobre o coronavírus e algumas ações que eles vão até mesmo instituir ou pedir para que sejam instituídas para que o combate seja mais efetivo. E essa deve ter a participação também do secretário da Fazenda, o que é muito importante também nesse processo, né, Patrícia? Exatamente, até porque toda essa pandemia repercute muito, além de na saúde, repercute muito no setor econômico do Estado, né? Hoje as prefeituras têm justamente dificuldade em adotar medidas mais restritivas, porque o setor econômico pressiona muito, né? E realmente é uma decisão difícil, porque corrige um lado, mas prejudica o outro, né? Vamos fazer quarentena, por exemplo, como agora os municípios da Amurel decidiram por quarentena e outros devem decidir, já que a gente já tem mais 7 regiões do estado aí incluídas caracterizadas com risco gravíssimo, né, para a Covid. Então, só que é muito difícil equilibrar isso, né? E eu penso que a audiência pública da próxima semana, essa audiência pública, ela vai poder ajudar muito, esclarecer, firmar posições, para que também que os prefeitos tenham garantia de tomar decisão, né? Tenham apoio para tomar decisão. Porque hoje parece que está tudo meio largado, né, Gregório? É verdade. O Muricy também tem essa preocupação com relação ao repasse que o governo federal faz, que muitas vezes demora para chegar na ponta, na prefeitura, né? Sim. A realização da audiência pública, ela mostra como essa relação do executivo com o legislativo tem uma fratura exposta, né? Já não é de hoje que tem esse problema, mas eu sou um pouco cético quanto à efetividade dessa audiência pública, porque a Assembleia já chamou os secretários algumas vezes para dar explicações, para conversar, aprova toda semana pedidos de informação para o Executivo responder e não tem essas respostas. Eu não sei se essa audiência pública vai dar essa resposta para os deputados. Eu torço para que dê, mas o que a gente viu até agora foi o Executivo muito confuso em repassar essas informações, em deixar claro para os deputados onde, por exemplo, ia colocar leitos de UTI, quais hospitais, quais cidades, quais eram essa programação, e isso irritou os deputados, porque os deputados fazem essa ligação com a base e são perguntados pelos seus eleitores o que o Estado está fazendo, o que vai acontecer no hospital, quando vai chegar recurso. As pessoas levam essas demandas para os deputados. Se os deputados não souberem responder, eles perdem essa conexão com a comunidade. É por isso que eles fizeram essa audiência pública. Mais uma vez, incomodados com essa falta de explicação do Executivo, eles vão tentar, tomara que agora dê certo. E Patrícia, você até mesmo citou essa preocupação muito grande em várias regiões, mas principalmente na região da Amurel, lá na região de Laguna, na região de Tubarão ali, e que hoje eles iniciam o lockdown, né? Iniciaram o lockdown agora com medidas mais restritivas, e também a preocupação aqui de Florianópolis, que também entrou em altíssimo risco, né? Por conta da lotação nas UTIs, passando de 92%. Isso cada vez vem se acumulando mais e preocupando os gestores realmente, né? Exatamente, e a gente viu, né, Gregório, que o governo pede, o executivo, né, ele cobra muito esse compartilhamento da responsabilidade, né, pelo controle da pandemia no Estado. Jogou para os municípios que cada um tome as suas decisões de forma regionalizada. Até aí tudo bem, mas parece, do meu ponto de vista,
que o governo esqueceu que se lotar as UTIs, quem vai ser responsabilizado é o governo estadual, até porque, até onde eu entendo, atendimentos de média e alta complexidade são de responsabilidades do Estado, do governo federal, e não dos municípios, que tem que se preocupar mais com a atenção básica. Então, vai estourar na conta do governo do Estado a hora que essas UTIs, né, que já está... A gente tem até o dia de... A gente está aí numa média de 80% de lotação dos leitos de UTI pelo Estado, mas com regiões já acima de 90%. Então, só para ter uma ideia, na região da Amurel, na região sul, pelo mapa do governo do Estado, que daí pega a região de Criciúma, a região de Araranguá, eles estão com quase 90% de lotação de leitos de UTI. Mas sabe quanto que está sobrando para atender todos esses municípios ao redor de Tubarão, Criciúma e Araranguá? Só 14 leitos para atender toda essa população do sul. Então, é muito pouco. Realmente, tem que ser tomada medidas restritivas nesse momento, com certeza, e tem que chegar esses leitos de UTI. O Hospital de Laguna parece que tem tudo pronto para ter leitos de UTI instalado e que não foi instalado lá. Se nós íamos ter um hospital de campanha com 100 leitos ao custo de 76 milhões, cadê esses 76 milhões, então, para pagar leitos agora em hospitais que já existem? Né? Mas é uma situação complexa e com muitas variantes, né? Porque eu fiz uma matéria também com o pessoal dos hospitais filantrópicos que acham, é muito bom a gente receber respirador. Só que, por um lado, quando eles recebem respirador, tem outros insumos e tem as equipes que eles precisam contratar para esses novos leitos. E falta mão de obra, eles não conseguem contratar pessoas para tocar esses novos leitos abertos. Então, é situação complicada em cima de situação complicada, né? É verdade, Muricy, você me falou antes justamente dessa preocupação que tem com a falta de informação, com a falta de conversa com o Executivo, e a gente sabe que está faltando medicamento e que o Ministério Público deu uma apertada até no Executivo para que se explicasse sobre essa situação, né? E até agora também, pelo que a gente vê, parece que há uma falta de diálogo, né? Sim, sabe, Gregório, Patrícia, vocês falaram ali sobre a questão do Paulo Eli. Paulo Eli tem sido um porta-voz do governo do Estado. Não à toa os deputados chamam ele a todo momento para que ele possa dar explicações, porque o governo do Estado não consegue. O secretário André Mota foi convidado para a comissão especial uma vez e não esteve presente por uma questão de doença, mas também na comissão de saúde esteve presente numa outra reunião por 15 minutos e não conseguiu dar os esclarecimentos que os deputados queriam. Infelizmente, a gente tem esse problema, mas espero que a audiência pública seja bem resolutiva por trazer a FECAM também, né? Os prefeitos vão conseguir dar um panorama geral de como está a situação nas cidades, né? A gente sabe que tem problemas praticamente em todo o estado hoje, então o que falta mesmo é uma gestão compartilhada, né? Uma gestão planejada e integrada entre os entes, porque já ficou claro pelos repasses federais, pelos repasses estaduais, que não falta dinheiro. O secretário, inclusive, já falou isso, que não falta dinheiro para o combate à Covid. O recurso, ele existe, ele está aí, só que falta gestão para saber onde colocar esse recurso, o que dá prioridade, o que fazer, essas medidas, essa parte do combate à pandemia que está faltando. E, Patrícia, inclusive essa questão do aumento crescente aí do número de pessoas infectadas, que agora nessa semana saiu um relatório justamente apontando isso, 2,2 mil novos casos, é o maior número no mesmo relatório. Isso preocupa também, a população também tem que estar consciente, né? Porque muitas vezes existem as medidas restritivas, depois se tira um pouco dessas medidas, as pessoas parecem que está tudo resolvido, vão para a rua, começam a ir em shopping, começam a aproveitar de uma maneira como se a coisa não fosse realmente preocupante, né? Exatamente, Gregório. Eu acho que é o momento de união de todo mundo. É setor público, é setor privado, é sociedade de maneira geral. A gente está lidando com um inimigo invisível, imprevisível, porque a gente não sabe se eu pegar, ou você pegar, ou o telespectador pegar, qual é a progressão da doença em cada um de nós. Então, o cuidado tem que ser extremo, de todo mundo, de todos. Os entes públicos têm que, o máximo possível, tentar nos proteger, nos dando atendimento. Afinal de contas, todo mundo paga imposto para, na hora que precisar, ter saúde, ter lugar para ser atendido, né? E esse, hoje, eu estou percebendo
em contato com a FECAM, que é o grande gargalo, realmente. A gente está 4 meses do primeiro decreto de quarentena, né, que foi em 17 de março, a gente está há 4 meses, e o que efetivamente a gente conquistou até aqui, né, tivemos 4 meses para nos preparar para esse momento em que a gente parece que está chegando no nosso pico, né, nós tivemos essa semana, num único dia, 24 horas, 35 mortes. Há um mês atrás, a gente tinha, assim, uma média de 10 mortes por dia, às vezes até menos, e aí foi subindo. A média já não baixava de 10, daqui a pouco a média já não baixava de 15, agora, nos últimos dias, foi para 20, 26, e agora chegamos a 35 óbitos em 24 horas no estado por Covid, e se a gente prestar atenção, também o nosso número de pessoas com a doença ativa, que são aqueles ainda que não estão recuperados, está cada vez maior. Estamos com cerca de 10 mil pessoas com a doença ativa. E em entrevista com o secretário André, ele estava me explicando que para cada um caso confirmado, a gente deve multiplicar aí mais 8 a 10 pessoas que devem estar com a doença e não sabem. Então, se eu tenho 10 mil pessoas com a doença ativa, vezes 10, né, para facilitar, nós vamos ter de 80 a 100 mil pessoas em Santa Catarina com a doença ativa agora. Muricy, com relação a isso, até mesmo a Patrícia levantou uma coisa importante, que é também a preocupação no interior do estado. O crescente número de pessoas infectadas no interior de Santa Catarina, que são regiões que muitas vezes estão longe dos centros de referência. E isso complica até a informação. No extremo sul do estado, para dar um exemplo, em Santa Rosa, que é uma cidade pequena, tem menos de 8 mil habitantes, já está mais de 40 casos. Era 7 há algum tempo e começou a crescer, as pessoas agora começaram a dar atenção. Eu passei por lá, as pessoas começaram a dar atenção. A gente vê que lá em Santa Rosa muitos trabalham com a questão de transporte de carga. São pessoas que vêm de fora, que passam em empresas e tudo mais, e isso está trazendo um pouco para a cidade. Mas tem que tomar cuidado também com as regiões do interior para que não se perca o controle, né? Uhum. Sim, a Patrícia deu uma informação muito, muito importante, que é essa multiplicação por 10, né? 10 por 10 daria quase 100 mil, 70 mil pessoas com o vírus ativo hoje. Se a gente olhar as informações do governo do estado, o governo testou cerca de 150 mil pessoas até agora. Então, pelas contas, talvez metade das pessoas que têm o vírus, o dobro, né, que teriam sido feitos de testes. O que precisa é testar mais. Eu acho que respirador chegou, leito de UTI teve uma crescente, contratação de pessoal, teve uma preparação do Estado em relação a isso. O que eu vejo é que a questão de testes, que é o que ilumina o próximo caminho do Estado, para saber como o Estado vai estar daqui a 14 dias, fazendo esses testes agora. Precisava fazer um número de testes maior, na volta das empresas, principalmente quando elas retornaram à atividade, fazer um número de testes maior para saber onde a doença está. Porque quando a doença começou, a gente tinha o caso comunitário no sul do estado. Depois a gente teve um problema em Joinville deu uma baixada, Florianópolis, aí chegou em Concórdia para Chapecó, agora Foz do Itajaí. Então ela está caminhando e a gente não sabe muito bem. Quando a coisa aperta é que o poder público corre para sanar, e não pode ser assim. A doença ela tem um tempo de incubação que poderia ser facilmente combatido se o poder público soubesse onde ela está mais espalhada, né? Isso aconteceria se o Estado testasse mais. Claro, tem uma dificuldade de insumo para teste, não é fácil comprar teste, né? Tem essa dificuldade, mas é um desafio a ser vencido. Ô, Muricy, se me permite, Gregório, complementar ali o que o Muricy estava falando, que ele falou, o respirador chegou. Sim, teve os 500 respiradores da VEG, que foi a nossa única compra de respiradores que deu certo, né? Tem 250, mais ou menos, que efetivamente já foram entregues pelo Estado. Mas veja, Muricy, eu estava entrevistando o pessoal da FECAM e eles estavam falando que chegou o respirador, mas, por exemplo, não chegou o monitor para o respirador. E nessa quinta-feira está sendo divulgado aí que o Ministério da Saúde está mandando monitores aqui para Santa Catarina, que está vindo lá do Rio ou São Paulo, que está vindo emprestado para serem usados aqui. Então, se foi distribuído o respirador, mas até que ponto foi a forma completa para que eu tivesse o leito funcionando, né? Então, que a gente não sabe, a gente não consegue, né? O estado é grande e a gente não consegue, às vezes, mapear tudo o que está acontecendo, né, em cada hospital, né, nós temos 180 hospitais filantrópicos no estado,
Então, cada um tem uma realidade, é difícil a gente dar conta disso tudo, mas as informações são que vêm as coisas com falta, e sem contar o problema que daí as próprias entidades têm de contratar o profissional, né, para o leito. E outra, Muricy, que eles estavam me contando que o LACEN demora para entregar o teste dos profissionais da saúde. Então, eles têm profissional da saúde afastado do trabalho, porque está com suspeita de Covid, e teve exame já de demorar 14 dias, aí vem negativo, aí aquela pessoa ficou desfalcando o hospital que está precisando de gente para trabalhar, sabe? Então, são vários problemas, assim. Ficou em fila, né? Os testes ficaram em fila. Chegou um momento que tinha 5.000 testes em fila no LACEN, e o LACEN não conseguia dar vazão, fazia 1.000 testes por dia, conseguiu o resultado, mas como a doença avançou no estado inteiro ao mesmo tempo, avançou bastante, então chegava muita amostra todo dia, né? A doença avançava e o LACEN não dava conta. Isso é um problema. E, Muricy, Patrícia, na questão da audiência de segunda-feira também irão participar a FECAM, como o Muricy havia dito antes, e as associações regionais, o que é importante para conseguir mapear o que está acontecendo em cada região, né? Exatamente, e eu acho que cada região deveria se unir. A gente já vê uma desunião, né, entre o Estado e os municípios, e agora, pela experiência que a Amurel está vivendo, a gente está vendo que na própria micro-região, né, numa associação ali de municípios, também eles não conseguem se entender e tomar uma medida exclusiva, uma medida única para todos, né? Na Amurel, que tem 18 municípios, 6 não adotaram as medidas de quarentena por 9 dias, que são aquelas de fechar tudo e só manter os serviços essenciais. E aí eu fico me perguntando, Laguna, Imbituba, Braço do Norte, eles não adotaram as mesmas medidas de Tubarão, que é o município sede, e é o município onde tem o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que já divulgou o hospital que está com ocupação total dos leitos. Todos esses municípios dependem do atendimento do Hospital de Tubarão. Então, o que vai acontecer? Braço do Norte, Laguna e Imbituba não vão abrir, e Tubarão vai ficar tudo fechado, e Tubarão desculpa, é o contrário, né? Braço do Norte, Laguna, Imbituba, eles não adotaram as mesmas medidas tão fortes e tão duras como a cidade de Tubarão. Aí, quando chegar no hospital, vai faltar leito para o pessoal de Tubarão, que tá sendo mais penalizado, digamos assim, que está fazendo um esforço maior, e aí vai ter leito para o pessoal de Braço do Norte. É complicado, né? Todo mundo devia tomar uma decisão junto e unido, né? Tá fechado, não se submeter a pressões, né? Ou faz todo mundo igual ou não faz. Começa nesse sentido a gerar uma rixa até entre os municípios, porque uns fazem e outros não, né? E muitas vezes a gente vê que uma região, um determinado município adota medidas restritivas e outros não. As pessoas que moram nesse município, que a medida restritiva foi adotada, eles vão passear em outro município, eles vão no shopping em outras regiões, eles também, como a gente conversou antes, a população tem que ter ciência desse problema. A população tem que ter consciência de que ela também tem que fazer a parte dela, né? Falou muito bem, Gregório. Falou muito bem, porque assim, a proibição, ela é o Estado dizendo o que pode e o que não pode, mas o cidadão, ele tem a sua própria condição de ser protagonista em combater a doença, que é ficando em casa, que é tomando os cuidados, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, a gente já entendeu como a doença funciona, antes era uma doença super desconhecida, agora a gente já entende um pouco do padrão de como ela avança, de quais são os sintomas. Então, o cidadão precisa estar junto com o Estado para ajudar a combater essa pandemia. Porque a gente poderia ter um município que fizesse liberações, deixasse o transporte público correr, deixasse o comércio aberto, e se a população tivesse consciência e tomasse as medidas necessárias, a doença não avançaria tanto. Agora a gente está entrando numa fase de inverno pesado, de frio, que vai acontecer o pico da doença, né? A gente estava empurrando o pico. Agora que o frio chegou, agora a doença vai vir com mais força. As pessoas precisam se conscientizar dessa questão. A doença lá fora, ela está com hoje a ocupação de leitos está a cerca de 80%, né? A gente está falando isso que é um reflexo de 14 dias atrás da doença, né? Se hoje a gente não tomar esse cuidado, daqui 14 dias, eu não sei, talvez a gente chegue a 100%, mesmo tomando medidas restritivas agora, como, por exemplo, no sul do estado. Então, a gente tem que pensar um pouco para frente também. É verdade, é isso mesmo, né, Patrícia? Porque os números, eles atualizam de forma muito rápida, né? Daqui a uma semana a gente pode estar com uma situação extremamente pior, né?
Exatamente. E todo dia eu que acompanho esses dados do governo, eu vejo que a gente só cresceu, só aumentou média de infectados dia, média de mortos dia, foi subindo gradualmente a ocupação dos leitos de UTI no estado. Então, tem que existir medidas efetivas, né? E com apoio, como vocês dois estão falando, da população. Talvez a gente não precisasse fazer uma quarentena tão rígida se todo mundo realmente se cuidasse. Vamos nos cuidar no transporte público, vai ter transporte público. Mas aí também eu vejo assim que fica difícil para as pessoas não sair de casa, se tem o transporte público, tudo abre, todo mundo vai trabalhar. Então, como manter isolamento social? O nosso índice de isolamento social estava ali em torno de 35%, que o próprio secretário André falou numa entrevista para mim que não é nada, 35%. Então, realmente ia acontecer isso. Também, né, se não fosse morrer tantas pessoas, também era interessante, de repente, que houvesse esse pico de infecção no estado, para que logo a gente começasse a cair na curva, né? Que hoje a gente vê os estados do Nordeste, o Pará, por exemplo, que deu um boom há um tempo atrás, agora o Pará já está caindo, mas é porque todo mundo lá já pegou, né? Então, talvez seja inevitável, talvez a gente tenha que passar por isso. Pandemia, é assim mesmo essa doença, enfim. É verdade, a gente vê, principalmente no sul do estado lá, que trabalha muito a questão do comércio, né, a questão do comércio de rua aí, os empresários pedindo para que voltassem ao trabalho, para que eles voltassem para voltar a faturar, para voltar a fazer a economia girar. Só que quando eles voltaram efetivamente a trabalhar, eles viram que não foi dessa maneira que a economia girou, porque as pessoas não consumiram, as pessoas não saíram de casa para consumir da forma que eles estavam esperando. Então o desespero foi ainda maior, que não tinha como pagar os funcionários, não tinha como pagar os custos fixos daquele trabalho diário e a situação piorou ainda mais, né? Então tem que analisar ponto a ponto. Eu penso assim, Muricy, não sei se é o seu pensamento também, analisar ponto a ponto e também setor por setor, porque a gente vê que em muitas cidades academias são liberadas, porque é questão de saúde, dizem que é questão de saúde, mas outros setores não são liberados. Então é uma problemática, né? Sim, com certeza, Gregório. O que você falou foi muito importante, porque faltou no Brasil e em diversos outros países, porque é uma doença desconhecida, que os agentes públicos falassem a mesma língua. Porque a gente teve um presidente que disse uma coisa sobre a doença, a gente teve governadores que disseram outras coisas, inclusive entre eles, sobre a doença, e diversos prefeitos. A gente tem 295 prefeituras. Os prefeitos pensam todos de formas diferentes. A gente tem 27 governos, né, estaduais, que pensam também diferentes. E a presidência da República, o Ministério da Saúde, trocou, estamos no terceiro ministro durante a pandemia, então a gente não conseguiu fazer com que o poder público falasse uma língua só. Então, se um agente público diz que dá para sair, o outro diz que não dá para sair, o outro diz que é esse momento, que tem que trabalhar a economia também, o cidadão fica perdido, porque ele não tem uma referência do que é o certo, o que vai. Então, chega uma hora que ele desacredita de tudo. Porque se um diz uma coisa, outro diz outra, então eu não vou acreditar ou no que eu quiser, ou no meu vizinho, ou no que está mais perto, no que está no prefeito. Enfim, faltou falar a mesma língua. Eu sei que é difícil porque é uma doença nova e que não tinha os estudos para saber qual é o tratamento padrão para a população. Mas o poder público poderia ter se organizado para pelo menos, olha, esses vão ser os porta-vozes, essa vai ser a nossa medida, o Ministério da Saúde liberar portarias para tratamentos, né, para medidas de fechamento do comércio, enfim, para que todos ficassem padronizados nesse tratamento, porque a falta dessa língua comum, acho que prejudicou muito durante a pandemia. Com certeza. Assina embaixo, Muricy. Assina embaixo, Muricy. Do que o Muricy falou, realmente é muito importante. Essa semana, até o Conselho Regional de Medicina teve participando de uma audiência com a Câmara dos Deputados, né? E justamente, creio que foi o presidente, se eu não estou enganado, que falou que se trata a doença de forma diferente, porque assim, dizem que é só para procurar o serviço quando realmente tiver muito avançada a doença. Ele falou que não é assim, que geralmente é o contrário, entendeu? Então ele pediu para que se tenha uma conversa entre a saúde, tenha a conversa entre a fazenda, para que cada um faça o seu trabalho e que com a união desse trabalho consiga se combater de forma muito mais enérgica essa pandemia, né, Patrícia? Exatamente, eu acho que o Muricy falou muito bem, faltou unicidade de discurso entre as autoridades, não dá para ficar puxando um para cá, outro para lá, não dá para ficar agindo por motivações políticas, por ideologias, nada disso.
faltou ter porta-voz, acho que o Muricy foi muito perfeito na colocação dele, viu? Tá certo, então nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para falar um pouco de emendas impositivas. É um instante só, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com edição extra e nesse bloco iremos falar das emendas impositivas que foram debatidas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muricy, o secretário da Fazenda esteve na Assembleia, passou alguns prazos e valores para a liberação dessas emendas que serão extremamente necessárias agora, justamente para essa questão do combate à pandemia, né? Com certeza. É importante para o gestor público, né, para os municípios, saberem quando vai chegar esse dinheiro para poder se programarem, né? Porque a emenda sempre fica naquela, quando você paga, né? Nunca tem um cronograma, acho que dá para fazer, inclusive, para os próximos anos, se organizar para fazer esse tipo de anúncio também. Infelizmente, elas vão ser pagas no final do ano, né? A gente tem alguns valores importantes de obras de infraestrutura, de saúde, compra de equipamentos para educação, que vão ficar para dezembro, e que poderiam, se as emendas fossem depositadas no início do ano, elas poderiam gerar um resultado ainda durante o ano. Se a emenda for paga em dezembro, como é a proposta da Fazenda, ela provavelmente vai ficar só para o ano que vem, porque até organizar a licitação, né, ou colocar em prática aquele dinheiro, só vai ficar para o ano que vem, infelizmente. Mas foi um anúncio importante, acho que o secretário Paulo Ali, como eu falei no primeiro bloco, tem sido um porta-voz importante do governo do Estado, e é uma boa notícia saber que o governo tem recurso para manter os salários, como ele diz que tem, né, em meio à pandemia, com a queda de arrecadação, e conseguir pagar as emendas, inclusive nesse exercício. Uma boa notícia, tanto para os deputados quanto para Santa Catarina. É verdade. E, Patrícia, essas emendas foram divididas por função, né? Saúde, educação e genéricas, né? Que serão importantes também nesse sentido, né? Com certeza, mas eu andei sondando aí que os deputados não ficaram muito felizes foi com esse prazo aí né, para pagamento dessas emendas. Tem emenda aí de 2018 também que não foi pago, mas como o Muricy disse, acho que é interessante que estão sendo pagas esse ano emendas. Na verdade, eu nunca via pagar emendas, né? Foi nos outros orçamentos, as emendas as impositivas mesmo, é o primeiro ano que foi pago, nos outros anos não teve pagamento de emendas. Tem muita coisa atrasada, né? As emendas antes, quando não eram impositivas, elas tinham um percentual de cumprimento de 30%, 40% ano do que estava colocado no orçamento. Então, é interessante que elas sejam pagas, porque são investimentos para a sociedade catarinense, em estruturas que a sociedade vai usar, né? Embora sejam obras indicadas pelos deputados. Mas o deputado também está lá na base dele, ele sabe o que a região, o município está precisando, e acredito que tudo que eles colocaram ali são coisas importantes de serem realmente feitas pelo executivo, né? O secretário Paulo Ali, ele falou que a liberação das emendas de valor mais alto ficou para dezembro justamente pela questão da lei eleitoral, né? Que veda o início de pagamento da parcela 90 dias que antecedem as eleições. Mas com relação a isso, os deputados pediram agilidade e nós vamos ver uma sonora agora do deputado Milton Obos justamente falando sobre isso. Eu gostaria que Vossa Excelência levasse em consideração e talvez pudesse até, num remanejamento financeiro, se for essa necessidade, ampliar um pouco o parcelamento das emendas menores, que totalizam um valor maior de desembolso em julho e agosto, e parcelar essas emendas maiores de capital para que os municípios, de fato, possam licitar e contratar e iniciar essas obras, que elas são importantes para a economia de Santa Catarina, e é perfeitamente legal isso, desde que a primeira parcela, que poderia ser bem, talvez até simbólica, ser feita no mês de agosto. Então, Muricy, como o Milton Obos falou, existe uma maneira mesmo que simbólica de liberar esses valores um pouco antes para que as prefeituras que já estão argoladas consigam respirar um pouquinho mais, né? Sim, com certeza. Seria importante para acontecer o pagamento ainda durante o período eleitoral. Você paga um valor simbólico agora, né, até 14 de agosto. Com o adiamento da eleição, a gente também teve um prazo adiantado e a vedação ficou um pouco mais tarde, né? O que precisa acontecer agora é a gente ver se a Fazenda vai ter fôlego financeiro para fazer o pagamento das emendas mais caras, por assim dizer. Porque tem muito valor ali que é das emendas genéricas, né?
que poderiam esperar caso a Fazenda só consiga pagar as da saúde. O secretário já se dispôs a pagar até 14 de agosto os 46 milhões para a saúde, embora a pandemia não tivesse acontecido ainda, quando os deputados fizeram as indicações das emendas, são recursos que vão para hospitais, para secretarias municipais de saúde, então eles podem ajudar, inclusive, nesse combate ao coronavírus, né? O que o deputado Milton diz e falou na sessão é muito importante, porque ele tem uma emenda de 1.800.000, né? Então, não tem como, por exemplo, contratar uma construtora para um projeto de infraestrutura para começar a pagar em dezembro. Então, não tem como abrir a licitação agora e ela ter fôlego de caixa, ainda mais numa crise econômica muito complicada como a gente passa. Vamos ver se a Fazenda vai ter fôlego financeiro. Se der, seria uma boa notícia. Ô, Muricy, questionando, né, caiu a arrecadação do Estado por causa da pandemia. No outro bloco, até o Gregório tinha falado dessa questão de abrir o comércio, mas o consumo não foi a expectativa que se esperava, né? A gente teve queda no consumo nesse pós-quarentena e a nossa arrecadação está abaixo do esperado, mas até eu estava entrevistando o Paulo Eli, e aí ele disse que já tinha esgotado todos os recursos financeiros do Estado, tudo que eles tinham economizado para pagar, para cumprir com a folha de pagamento, e que daqui para frente a folha de pagamento do servidor público seria mantida com os recursos que estão vindo do governo federal. Aqueles recursos, eu acho que para Santa Catarina é 1.400.000, eu não estou bem lembrada do valor, mas aquele recurso que ficou atrelado aos estados não poderem dar até o final do ano que vem nenhum tipo de reajuste salarial, né, para o funcionalismo público. Então, acredito que é também daí que venha o dinheiro que o governo do estado está garantindo para o pagamento das emendas, sabe? Claro. É verdade. Muricy também teve uma ressalva do secretário falando que as emendas da função saúde serão pagas em até 2 parcelas, em julho e agosto, o que é importante também, né? Claro, com certeza. É porque esses recursos eles vão para hospitais, né? Para as secretarias municipais de saúde. Então, quanto mais cedo chegar esse recurso, mais os municípios vão poder se organizar nas suas bases. As emendas, elas são do ano corrente, né? São emendas de 2020, essa que a gente está falando. As de 2019 foram pagas, algumas delas, uns meses atrás. Seria bom que o Estado depositasse essas emendas o mais cedo possível, principalmente essas de saúde, para que os municípios conseguissem se organizar, os hospitais, enfim, para ter esse recurso e conseguir dar vazão ao combate à pandemia ainda agora, né, no início do segundo semestre. Os valores ficariam em julho 199 mil, agosto de 200 a 250 mil e acima de 250 mil em dezembro, segundo a proposta da Secretaria da Fazenda. E foi alertado também que os municípios eles podem abrir processo licitatório sem esperar a chegada do recurso, né? Isso é a chamada transferência especial. É o novo formato que eles fizeram para o repasse da emenda esse, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Mas é um recurso importante, a gente tem que convir que é importante e também tem que ver de que forma vai ser usado esse recurso, né? De que forma vai ser aplicado, como é que os prefeitos vão reagir com relação a essas questões, né? Bom, está carimbado para determinada obra, né? Então, eles vão ter que aplicar para aquilo que o governo do estado está injetando o recurso, né? Sobre as emendas, sobre pagamento, né? Quando eu via liberação de emenda, eu sempre via os deputados divulgando, foi liberada emenda X milhões para emenda tal. Hoje em dia, eu percebo, né, que vem a comunicação feita via governo do estado, que liberamos X emendas, aí até boto lá o nome, né, essa emenda é do deputado X, Y, Z, e também andei sondando entre os deputados que tem deputado que teve um acordo ali para que eles, quando o governo fosse liberar a emenda, avisasse para o gabinete do deputado, mas vamos liberar a emenda tal, sua, e tem deputado que está tendo emenda liberada e nem sabe, não está sendo nem avisado nada pelo governo, né, o que novamente nos leva para essa questão dessa falta de comunicação entre legislativo e executivo, né. Hoje a gente está até sem um secretário da Casa Civil, a gente está com um secretário em exercício, né, então tudo isso dificulta essa intermediação, né, do relacionamento governo do Estado com a Assembleia Legislativa.
Tem um outro ponto interessante nessa história das emendas impositivas. O governo do estado pediu para os municípios criarem 3 contas, né? Porque como as emendas tem 25% saúde, 25% educação e 25% para o restante, o governo pediu para os municípios abrirem 3 contas. Segundo o próprio executivo, já passou de 90% os municípios que abriram as contas, né? Digo isso porque eu tinha um pouco de receio dessa transferência especial com a capacidade de fiscalização que o poder público vai ter com a aplicação desse dinheiro. Porque antes se tinha um convênio e se tinha um plano de trabalho. A gente fala em aprovar um projeto para tirar a burocracia do repasse desse dinheiro, e ninguém vai ser contra retirar a burocracia, né? É melhor que esse dinheiro vá mais fácil para o município, mas eu acredito que com essas contas que os municípios criaram, e olhando de perto lá, a realização das obras vai ser um pouco mais fácil de fiscalizar e ter esse recurso aplicado lá no município. Isso não aconteceu, por exemplo, com entidades privadas, né, que recebem emendas. Elas ainda precisam ter o convênio e apresentar o plano de trabalho. Sim, sim. Muricy, a Patrícia levantou um assunto que é realmente muito importante, de vários outros temas durante essa pandemia, que é muitas vezes a falta de comunicação do executivo, né? A dificuldade que se tem para comunicar-se com o executivo, né? Sim, sim. É um problema recorrente, né? A gente viu isso no primeiro ano acontecendo muito. Eu até, em algum momento desse ano, com a saída de alguns secretários, achei que o governo ia dar uma guinada para o outro lado, tentar conversar mais, né? Tentar se abrir mais. Fez isso com o setor produtivo, né? Trouxe um secretário de desenvolvimento que é do setor, trouxe um secretário da Casa Civil que também era do setor. Acho que essa relação com o poder, com o setor produtivo, ela está um pouco mais azeitada do que com os parlamentares, né? Tem uma base na Assembleia, mas é uma base difusa e silenciosa hoje. Tive a Assembleia, nos seus depoimentos, nas suas ações, bastante oposicionista, mas a gente sabe que tem muitos deputados ali que apoiam as ações do governo, mas não se sentem à vontade para mostrar que apoiam, porque não tem essa retaguarda do executivo em responder pedido de informação, em responder requerimento, em chegar numa reunião de comissão e se explicar e participar. Se o governo não faz isso pelo parlamento, esses parlamentares também não têm feito isso pelo governo. Patrícia, a gente vê também isso, essa insatisfação durante as audiências da CPI, né? Que muitas vezes se fazem as perguntas, mas não há a resposta que os deputados esperam, né? Todo mundo ficou girando no mesmo círculo, né? Ninguém falou nada. Eu que assisti bastante da CPI, fiz matéria sobre isso, não consegui nem formar uma opinião do que realmente aconteceu, quem fez, quem não fez, quem foi culpado, quem não foi. Não sei se os deputados vão apresentar um relatório com esse tipo de parecer, né, quem apontando o dedo para responsabilidades mesmo. A gente ficou circulando e ninguém foi, né, ninguém fez. Não foi muito produtivo, né, me parece, embora os deputados tenham tentado bastante, cada vez chamando outras pessoas para ver se puxa uma linha aqui, para ver se vem mais alguma coisa, mas acabou não saindo nada desse mato, não, né? Acabou saindo o cachorro. Eu achei, o Muricy falou ali que o governo, ele tem a sensação de que o governo está com uma relação mais azeitada com o setor produtivo, né? Eu acho que pode até estar mais azeitada, mas já ficou meio azedada já desde o início, e não sei se vai ter conserto algum dia, não. É isso mesmo. E, Muricy, também tem essa questão que nós estávamos falando da CPI, que muitas perguntas ainda ficaram no ar, né? Teve trabalho interno essa semana, mas vai continuar para que, quem saiba, saia um coelho dessa cartola, né? Sim, com certeza. A CPI, ela andava em paralelo com as operações da Força Tarefa, né? Então, quando a Força Tarefa realizava uma operação, divulgava novas informações, a CPI andava na esteira, né? Ia junto para fazer, além da ação policial, ter o julgamento político desses atores. Então, a CPI caminhou junto, em muitos momentos, com a Força Tarefa. E agora a gente não tem operação de oxigênio que teve já faz algum tempo, então a CPI ela chegou num momento que ela não encontrou saídas de respostas, inclusive porque quem vai dar essas respostas de maneira oficial, por assim dizer, para a justiça, é a Força-Tarefa. A CPI vai dar um julgamento político, né? E acho que ela se perdeu em determinado momento quando as operações também esfriaram, quando parou de vir informações à tona. Percebe que desde a prisão dos 2 advogados, né, do empresário e advogado também da Veiga Med, também a gente não teve novas informações chegando para a CPI ou chegando para a imprensa. Acredito que o Ministério Público, claro,
tenha já os seus indícios bem claros de quem são os responsáveis pelo erro, né, pelos crimes que serão relatados lá na sequência, mas a CPI, nesse momento que ela se perdeu da operação, ela se encontrou muito oposicionista, principalmente em julgar as ações do governo no combate à pandemia. Em determinado momento a gente via que os deputados questionavam por que o governo tomou essa decisão, por que o governo tomou aquela decisão, não devia ter fechado. A gente viu coisas nesse sentido, né, durante a CPI. E os parlamentares eles se sentiram confortáveis. Em determinado momento, a CPI criticou tanto o governo e não houve uma resposta do executivo que eles sentiram à vontade para, inclusive, questionar as ações do executivo em outras áreas. Então é isso, nós vamos para um breve intervalinho, mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a demora na regulamentação de leis. É um instante só, já voltamos. Estamos de volta com o programa Edição Extra e agora nós vamos falar de uma preocupação dos deputados que veio à tona essa semana, que é a demora na regulamentação de leis. E justamente para corroborar com relação a esse assunto, vamos dar uma olhada então na sonora do deputado Marcos Vieira sobre esse sentido. Setores da economia catarinense extremamente importantes que foram acordados, né, com o governo do Estado, tendo a Assembleia feito o trabalho de aproximação das partes, como, por exemplo, né, do tratamento tributário diferenciado concedidos à indústria de material hospitalar, do tratamento tributário diferenciado concedidos à indústria têxtil, de fios e fibras agrícolas, acrílicas, né, do tratamento tributário da indústria de plástico, né. Os setores estiveram aqui junto com a FACISC, Fiesc, FEComércio, FCDL, e foi feito o acordo. Os setores esperavam que imediatamente após a publicação da lei fosse feita a regulamentação. Dois setores, a indústria de material hospitalar e plástica, só tiveram a sua regulamentação depois de nós convocarmos essa reunião de hoje, ou seja, foi feita a regulamentação na quinta-feira da semana passada. Eu volto a perguntar, por que demora tanto? Então, como a gente viu aí, há uma demora, há uma preocupação com relação a essa questão da regulamentação das leis, né? O secretário falou que um dos motivos é que são questões fiscais e que tem que ser aprovadas e tem que ter o aval lá do CONFAS, né? Então, o município ficou uma questão bem complicada nesse sentido aí, né? Essa conversa que eles tiveram. Eu acredito que é muito importante essa demanda dos deputados para entender, porque a discussão dos incentivos fiscais ela aconteceu no ano passado e isso não se assentou ainda bem. Essa discussão, essa demanda é uma demanda muito importante, né? Mas é uma discussão demorada mesmo. O setor produtivo, claro, vai pressionar os parlamentares pela regulamentação dessas leis para que eles possam ter os incentivos da forma mais clara e com segurança jurídica possível, mas essas questões tributárias mesmo são muito demoradas. A gente vê que dentro desse processo, esse pano de fundo da reforma tributária que o Brasil tem discutido, a gente tem demorado muito para acertar esses detalhes, né? A gente vê que, inclusive, a questão da aviação regional, o parlamento discutiu, aprovou a lei, né, trouxe à tona esse assunto para arranjar um projeto que fosse bom para Santa Catarina, bom para as cidades do interior, e no fim das contas ele não deu certo. Então vai ter esse ajuste, é natural que demore, né? Essa questão da regulamentação das leis, tudo é uma questão de erro e acerto, né? Mas eu acho que foi um passo importante dado no ano passado, e agora precisa dar mais um passo com bastante atenção nessa questão dos incentivos. Outra coisa que chamou atenção foi a declaração do secretário Paulo Eli, que diz que a Fazenda não tem um número de profissionais suficientes para dar vazão para essas questões. Teria que aprovar regulamentações, portarias, né, para poder dar vazão para essas leis que foram aprovadas de incentivos fiscais. E, em paralelo, a gente tem uma discussão de contratação de auditores fiscais que está sendo discutida na Justiça agora, né, inclusive com os deputados pedindo para ela não acontecer. Então, a gente tem essas duas situações. A Fazenda precisa de servidores, mas tem uma crítica muito grande para essa contratação. A gente sabe que esses servidores poderiam ajudar nesse processo. Vamos ver o que vai sair desse imbróglio. Patrícia, é uma situação extremamente delicada, né? Um assunto que tem que ser muito debatido, né? Se demorar muito para regulamentar leis aí que foram aprovadas para socorrer os catarinenses na pandemia, vai passar a pandemia, a lei não foi regulamentada e para, né? Não está valendo mais.
Então, eu entendo que o governo tem dificuldades, tem leis que a Assembleia aprovou, sugeriu, né, e que realmente interferem na questão fiscal, mexe com recursos, mas para o bem da sociedade, essas coisas deveriam ter prioridade na análise do governo, né? De não, vamos fazer desse jeito aqui, ou isso vai ser fiscalizado dessa forma, então, ou vai ser concedido dessa maneira, para que ainda até o fim do ano, as leis que vieram para o benefício da sociedade possam realmente ser colocadas em prática e não fiquem apenas no papel, né? Muricy, essa questão também dos benefícios fiscais, a gente sabe que gerou um ano extremamente tumultuado na Assembleia Legislativa, com várias audiências de empresários e tudo mais, e para chegar a um acordo, né? Porque no início houve a necessidade de equiparação. Muitos não pagavam o ICMS, tinha isenção, e outros pagavam, e o governo queria que todos fossem igualitários, ou seja, começassem a pagar. Então houve um corre-corre, né? Houve um corre-corre nos bastidores e a Assembleia teve que mediar essa situação. Claro, claro. E fez um papel muito importante, né? O setor produtivo sabe que a Assembleia não foge desse debate, os deputados têm sido muito importantes em levar essas questões para o parlamento, agora mais uma vez. Apesar de algumas leis não estarem regulamentadas, a gente deu um passo muito importante no ano passado. É importante ressaltar isso, porque a nível federal a gente espera uma reforma tributária que coloque um fim nessa guerra fiscal, né? Que o Congresso resolva essa situação, mas enquanto isso não acontece, a gente não tem uma previsão de quando isso possa ser aprovado, a gente tem, por outro lado, um aperfeiçoamento da cobrança de ICMS e outros tributos estaduais que podem levar a Santa Catarina para frente, né? Eu acho que a Fazenda tem feito o dever de casa em diversos momentos. A gente viu atração de investimentos, de empresas chegando no Estado, porque o Estado tem incentivos que são muito importantes, mas não é só isso que faz a competitividade de Santa Catarina. Tem outras coisas também que o Executivo pode dar atenção. Uma delas é a infraestrutura, né? Acho que o Estado ser atrativo para investimentos não é só pela questão de incentivos fiscais. Tem, é claro, essa necessidade de regulamentação das leis, porque as empresas precisam, né, desse apoio, mas também o Executivo podia ajudar com um guarda-chuva um pouco maior essas empresas. Né? Patrícia, tudo é uma questão de bom senso também, né? Porque a aprovação da regulamentação dessas leis, elas têm que seguir um cronograma e realmente ver o grau de importância de cada uma, né? Exatamente, e aí vão partir para a pressão de novo dos setores, né, e aí todo mundo vai se achar prioritário. Então o governo devia ter um cronograma de, não, nesse mês eu vou fazer essas, no outro vou fazer essa, mas não é o que parece, né, tá sem ter respostas, né, tanto que o Legislativo está cobrando e está preocupado com essa questão. A reunião do CONFAS, né, que a gente teria que, supostamente bateria o martelo em toda essa questão dos incentivos fiscais, acabando com guerra fiscal entre os estados, se eu não me engano, estava prevista para 31 de abril desse ano, né, e acabou não, ou era abril, ou 31 de abril, mas era ali, nesse ano seria resolvido, já era para ter sido, em função da pandemia o CONFAS prorrogou todas as suas decisões, mas internamente o governo, então, deve ir regularizando, normatizando, dando confiabilidade, né, dando segurança para que o empresariado se sinta confiante, seguro na retomada do nosso crescimento econômico, né, no pós-pandemia também, né? Patrícia, você ressaltou um assunto também muito importante, que é a preocupação com o pós-pandemia da economia, né? Algumas medidas que têm que ser adotadas desde já, para esperar já o ali na frente, né? Exatamente, eu acho que Santa Catarina é um estado excelente, acho que essa excelência que o estado tem não é por conta de governos, pode ser que não tenham atrapalhado, né, e isso já é muito importante, sempre tem o pessoal fala, o governo importante é pelo menos não atrapalhar, né, se não ajuda, mas não atrapalha. Mas a gente tem um setor produtivo muito organizado, o nosso empresariado é forte, as pessoas aqui trabalham, elas investem, elas querem continuar aqui, e provavelmente também, porque tem um governo que sempre apoiou, com políticas públicas que se viu benefícios nelas, né, porque senão teriam ido para outros estados, e acho que a gente
sempre vai estar preparado para o recomeço, né? Santa Catarina é muito resiliente, e quanto mais o Estado, então, puder ajudar nisso, de fortalecer também o setor privado, porque é do setor privado que vai vir a nossa tranquilidade econômica, né? A nossa tranquilidade econômica não vem do governo do Estado, é do setor econômico, de quem produz. Então, acho que tem que se pensar realmente em deixá-los fortalecidos e seguros para uma retomada. Acho que isso é muito importante. Tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, em resolver problemas de pandemia, em resolver os problemas dos leitos de UTI que a gente falou no primeiro bloco, em as pessoas se isolarem, em manter a economia, não vai dar para manter aquecida, mas pelo menos vamos mantê-la morna, para daqui a pouco a gente ser o primeiro estado também a sair dos problemas econômicos, né? E vamos contar que o estado de Santa Catarina, o governo que a gente tem hoje, consiga agrupar, agregar, conversar e fazer o melhor. É verdade, Gregório, só Muricy. pegar o Pode. gancho da Patrícia aqui, é um momento para o poder público ser essencial, tanto em investimentos, quanto em expertise, quanto em estar junto da população, porque não é só a pandemia que a gente está enfrentando, a gente teve um ciclone que foi uma das piores tragédias climáticas que Santa Catarina já registrou. A gente teve uma estiagem esse ano, que foi uma das piores da história, e está tendo reflexo na safra que foi colhida recentemente. Então, são problemas que vêm de todos os lados. O poder público precisa ser presente nisso, né? A gente teve, aqui em Santa Catarina, um problema de crédito muito forte durante a pandemia. Eu acho que dá para a gente pensar em soluções estaduais para resolver esses problemas. E também em outras questões, né? Eu já citei anteriormente a questão de infraestrutura, tem alguns gargalos de rodovias federais, mas também portos e rodovias estaduais, dá para o governo do estado dar uma atenção melhor, não só o executivo, mas também o parlamento. Quando a gente fala em língua única, né, eu falei antes dos chefes de executivos, mas o parlamento também está junto, o judiciário também pode estar junto, porque Santa Catarina vai precisar de muito apoio do poder público depois dessas 3 tragédias aí de 2020. Tá certo. Infelizmente esgotamos nosso tempo. Patrícia, eu queria lhe agradecer, tá, pela presença, por ter participado desse debate hoje. Muito obrigado. E deixe suas considerações finais. Vamos pedir para que as pessoas que estão nos assistindo, né, fiquem em casa, respeitem os isolamentos, as medidas de higiene que são recomendadas. Acho que a gente está num momento importante da pandemia, um momento que a gente não viveu ainda, e vamos esperar também, fica a esperança de que os nossos gestores se organizem, se conversem, cheguem ao entendimento, porque isso vai ser muito bom para toda a sociedade catarinense. Muricy, igualmente, obrigado pela participação e suas considerações finais para quem está em casa aí. Foi um prazer participar do programa hoje com vocês, um abraço, né, quero desejar tudo de bom, e falar também que esse é um momento muito difícil, né, do Estado, né, como um todo, mas que o povo catarinense já mostrou que tem uma resiliência muito forte, é um povo muito aguerrido, né, tem muitas virtudes, e com certeza vai passar por mais essa. Tá certo, então. O programa Edição Extra de hoje fica por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.